Agora foi, André. Perfeito. Eu vou dar sequência aqui à sua aula maravilhosa, Robson. Parabéns. Ela é muito didática e organiza muito o que é a doença e como diagnosticar a doença, né? Mas antes de eu começar a falar realmente de tratamento, eu quero insistir aqui num conceito de fisiopatologia que faz muita diferença na hora de a gente conduzir o tratamento da miastenia. A gente não, apesar da miastenia estar aqui dentro desse módulo de doença neuromuscular, porque ela é uma condição que afeta a junção neuromuscular, levando a fraqueza, a flutuação, mas antes de tudo ela é uma doença autoimune, é uma doença mediada por anticorpos. A gente não pode perder isso da mente quando a gente estiver conduzindo os pacientes, né? E um outro fator muito importante na hora de tratar é que a miastenia ela precisa sim ser classificada na sua forma de anticorpo antirreceptor de acetilcolina e na sua forma anti-MuSK, como você apresentou aqui. Por quê? Ambas têm inflamação, ambas formas de miastenia, elas têm participação de atividade inflamatória, mas alguns detalhes. Na forma do anticorpo antirreceptor de acetilcolina, a gente tem uma imunidade celular e uma imunidade humoral. A gente tem linfócito B, linfócito T, e a gente tem presença de anticorpos produzindo, levando à formação de complemento e uma destruição da fibra muscular. Já no paciente anti-MuSK, com esse anticorpo, a fisiopatologia ela é muito mais humoral, com formação de anticorpos, que são anticorpos IgG4, né? Anticorpos IgG4. E essa informação ela acaba sendo importante na hora de a gente decidir alguns tratamentos de segunda linha, principalmente, né? O Ronson já apresentou aqui as diferenças do paciente que tem miastenia com anticorpo antirreceptor da acetilcolina ou anti-MuSK, né? Na acetilcolina, o comprometimento ocular é frequente, a atrofia é infrequente, a fraqueza no receptor de acetilcolina pode ser ocular ou generalizada, enquanto na forma anti-MuSK, uma fraqueza mais na região do pescoço, uma fraqueza bulbar. O anticorpo da acetilcolina está relacionado ao timoma, enquanto o anti-MuSK não. E aqui já começam algumas diferenças, né? O anticorpo antirreceptor de acetilcolina, ele responde bem à piridoxigmina, ao mestinon. Enquanto os pacientes que têm um anti-MuSK, esses pacientes não respondem tão bem à piridoxigmina. A fraqueza respiratória, ela é mais proeminente no paciente anti-MuSK, e como eu mostrei a vocês, o anticorpo anti-MuSK, ele é IgG4, e ele não liga complemento, enquanto o antirreceptor de acetilcolina liga complemento. São diferenças que no final vocês vão perceber e que isso influencia no tratamento. Então, aqui só para representar o anticorpo anti-acetilcolina com muito sintoma ocular e o anti-MuSK com muito sintoma cervical. Os princípios de tratamento da miastenia graves o seguinte: a gente tem quatro momentos, ou melhor, quatro formas de a gente tratar. A gente tem um tratamento sintomático, que é feito principalmente com a piridoxigmina, que é o inibidor da acetilcolinesterase. A gente tem a terapia imunológica de rápida ação, que é representada pela imunoglobulina e pela plasmaférese, e a terapia imune de ação longa, que são os corticoides e os imunossupressores. E até tratamento cirúrgico é possível naquelas miastenias que estão relacionadas ou ao timoma ou hiperplasia tímica. Eu vou falar mais no final um pouco sobre o papel da timectomia aqui no tratamento. Mas a gente precisa organizar mentalmente o tratamento nessas quatro etapas, nesses quatro grupos do paciente, né? Eu acho essa planilha muito interessante, porque a gente tem esses quatro tipos de tratamento, mas eles não são dados no mesmo momento ao paciente. Cada um tem uma característica específica, e uma característica muito importante é o tempo de ação, né? A piridoxigmina, que é o mestinon, é um tratamento sintomático que melhora os sintomas em horas. Em alguns minutos ele age e a duração dele é em algumas horas, né? Então o paciente precisa ficar recebendo várias vezes ao dia.
Já se eu quero uma resposta em dias, eu preciso fazer uma terapia imunológica rápida, que é representada pela plasmaférese e imunoglobulina. Os sintomas começam a melhorar em alguns dias e se sustentam por algumas semanas. Mas para o tratamento de longo prazo, eu preciso das imunoterapias crônicas, como a prednisona, a azatioprina, micofenolato, ciclosporina, que vão começar a agir em meses. E isso é importante o médico saber, que aquele medicamento que ele está iniciando não vai ter uma resposta nos próximos dias. E a resposta ele vai ser observada daqui a alguns meses, né? E por fim, a timectomia, que é o tratamento cirúrgico, a resposta, o benefício que a gente vê no paciente, às vezes demora anos, 2, 3 anos, até 10 anos, para a gente conseguir observar o benefício da timectomia realizada. O tratamento eu vou dividir em dois ambientes, né? Como é que você trata aquele paciente que chega no pronto atendimento, ou aquele paciente que até te procura no consultório com sintomas recentes, e o paciente ambulatorial, né? Nesse contexto de emergência, antes de você tratar o paciente com miastenia grave, você precisa classificar o risco desse paciente, né? Se ele tem uma forma leve, uma forma grave, ou ele está evoluindo com esse conceito que é a crise miastênica, né? A forma leve é o paciente que tem sintomas oculares, ou uma forma generalizada, que é aquela forma que dá fraqueza nos membros, mas não tem sinal de alarme. O paciente grave, ele tem sinais de alarme, que eu vou apresentar a vocês, e, por fim, o paciente com crise miastênica é o paciente que chega no pronto-socorro já com insuficiência respiratória, necessitando suporte ventilatório. Quais são os sinais de alarme que eu preciso identificar no paciente que está no pronto-socorro para saber se ele é grave ou não grave, né? Falta de ar, taquipneia, taquicardia e dessaturação, né? Que são sinais de que o paciente está entrando em uma falência respiratória. A dificuldade de deglutir, engasgos, às vezes com um copo d'água você consegue testar isso facilmente, se o paciente está tendo engasgo com um copo d'água, ou uma fala entrecortada, onde uma frase não consegue ser completada, ou uma tosse muito fraca, uma fraqueza cervical, ou se o paciente ele não consegue, por exemplo, contar até 15, porque ele precisa interromper para poder respirar. Esses sinais aqui indicam comprometimento da musculatura cervical, da musculatura bulbar, respiratória e relacionada à deglutição. Se o paciente tem qualquer um desses sinais, você precisa acender o sinal amarelo. Esse paciente, ele tem um sinal de alarme. No caso do paciente não ter esses sinais de alarme, você considera ele como um quadro leve ou moderado. Na forma ocular pura, o mais importante no pronto-socorro é você afastar se não é, na verdade, outro diagnóstico. Se o paciente não tem lesão de outros nervos cranianos, né? E você pode iniciar a piridostigmina para o paciente e fazer um acompanhamento ambulatorial, porque esse paciente tem uma forma leve, uma forma ocular pura, né? Ou até mesmo você pode deixar o tratamento para o ambiente ambulatorial. Agora, se o paciente chegou no pronto atendimento com uma forma generalizada, ou seja, ele não tem só fraqueza ocular, tem fraqueza nos membros. Esse paciente, você precisa avaliar se ele tem os sinais de alarme. Se você excluir os sinais de alarme, você pode considerar internar este paciente já para investigar e iniciar o tratamento, ou encaminhar ele para um ambiente ambulatorial, né? No caso de você decidindo pela internação, você vai iniciar o tratamento desse paciente. Você vai pedir a investigação, como o Ronison já apresentou na aula, que é o anticorpo e a eletroneuromiografia, e iniciar o tratamento. Aquele tratamento que vai melhorar rápido o paciente, em poucas horas, que é a piridostigmina, e aquele paciente, e aquele tratamento que vai levar um pouco mais de tempo, mas precisa ser incluído. Por quê? A doença, ela é autoimune, é uma doença imunológica. Não dá para tratar apenas com piridostigmina. A gente precisa diminuir a atividade inflamatória da doença. No caso aqui, a prednisona, que a gente começa com uma dose baixa nesses pacientes, porque se começar com dose muito alta, isso pode até piorar os sintomas. Então, começa com a dose baixa e vai aumentando lentamente. Dá até para você iniciar o tratamento ambulatorial desses pacientes, sabendo que a prednisona tem que começar numa dose baixa e subindo, e você precisa garantir que você vai acompanhar esse paciente. Agora, se o paciente tem um quadro grave, ou seja, teve aqueles sinais de alarme identificado na avaliação do pronto-socorro,
tratamento muda, a forma de você abordar muda. Esse paciente você vai ter que direcionar, vai ter que internar com certeza, né, não há dúvidas, preferencialmente na unidade com monitorização, né, ou UTI ou semi-intensiva, ou pode ser uma enfermaria que tenha, que saiba lidar com esses pacientes mais graves, mas é um paciente que tem que ficar de olho. E aí você vai internar para confirmar o diagnóstico e afastar diferencial. Uma coisa muito importante, esses pacientes que chegam com sintomas mais graves, com esses sinais de alarme, eles podem ter uma infecção sobreposta. Então, investigar a infecção é mandatório. Tá? Avalie deglutição, avalie ventilação desse paciente para decidir, olha, esse paciente precisa de uma sonda nasointeral, ou ele precisa de alguma ventilação não invasiva, ou intubação orotraqueal, e investigue o diagnóstico com anticorpo ou eletroneuromiografia. Como é que você trata esse paciente grave? Você vai fazer a piridoxigmina, que vai dar aquela resposta mais rápida, em horas, vai iniciar a prednisona, só que só esses dois, eles não vão ser suficientes para poder melhorar rapidamente a atividade imunológica dessa doença neste paciente que tem sinais de alarme, que você quer melhorar muito rapidamente. Então, nesses casos, está indicado o uso ou da imunoglobulina ou a realização da plasmaférese, para que em poucos dias você consiga eliminar ou bloquear esses anticorpos que estão circulando e gerando a manifestação clínica da doença. Um detalhe que, se você já conseguir iniciar a imunoglobulina ou a plasmaférese, você já pode começar com uma dose mais alta da prednisona, que é essa dose de 1 miligrama por quilo por dia. É sim uma dose alta, mas é a recomendação do tratamento da miastenia. Você fazer uma terapia inicial agressiva, principalmente nesses pacientes que têm sinais de alarme. Agora, importante, as alterações na gasometria arterial, elas podem ser tardias e o paciente ele pode entrar em insuficiência respiratória sem ter alteração, às vezes até da saturação, ou nas provas gasométricas. Por isso que é importante, quando o paciente interna, fazer provas ventilatórias, medir força ventilatória, através da capacidade vital, da pressão inspiratória e da pressão expiratória. São exames, são provas, medidas facilmente realizadas pela equipe multiprofissional, principalmente a equipe de fisioterapia, consegue fazer isso muito bem nas unidades de terapia intensiva. Decidi, então, que esse paciente é grave, vou dar uma terapia imune de rápida ação. Eu tenho duas escolhas. Ou eu faço uma imunoglobulina, que é uma medicação intravenosa, que eu divido aí entre 2 a 5 dias essa infusão. Ou eu faço plasmaférese, que é uma troca do plasma. Eu tiro o plasma, que está repleto de anticorpos da doença, e tento dar um soro, uma albumina, sem esses anticorpos. E eu tento tirar, limpar esses anticorpos. O que é melhor? Qualquer um dos dois. Não há uma preferência. E a crise miastênica? Que definição é essa? É toda vez que um paciente tem uma descompensação da miastenia e precisa ser entubado. Ele tem insuficiência ventilatória que precisa ser entubado. Você define isso como crise miastênica. Isso aqui é o pior cenário de descompensação da miastenia. 20% dos pacientes com miastenia, em algum momento, eles podem evoluir para a crise miastênica. Obviamente, essa proporção ela cai nos pacientes com um tratamento adequado. O marco na crise miastênica é o comprometimento dessa musculatura de pescoço, musculatura bulbar e respiratória. E, na maioria dos casos, há um fator precipitante, ou uma medicação que foi iniciada, um antibiótico que foi iniciado, que pode exacerbar e gerar crise miastênica, ou um quadro infeccioso. E importante que os sinais de fadiga podem não estar presentes, porque o paciente ele não tem nem força para evidenciar a fadiga, o cansaço, a dispneia. Então, é por isso que as medidas ventilatórias elas são importantes. E quando é que a gente faz intubação num paciente que descompensou da miastenia, né? Seria óbvio, tem sinais evidentes de insuficiência respiratória aguda, embora isso é tardio, né? Não é para você esperar isso. Né? O ideal é você conseguir internar o paciente no ambiente de UTI e fazer as medidas de capacidade vital, pressão inspiratória e pressão expiratória máxima. Existe uma regra aí do 20, 30, 40, né? Que tem uma capacidade vital menor que 20 ml por quilo,
ou uma pressão expiratória menor que menos 30 centímetros de água, ou uma pressão expiratória máxima pior que mais 40, é um paciente que está sob risco de evoluir para insuficiência respiratória. Mesmo que ele não tenha evidência de dispneia, é um paciente que você precisa considerar eletivamente suporte ventilatório. Então, resumindo a crise miastênica, interne um TI, faça screening infeccioso. Se não tem um diagnóstico de miastenia, obviamente, você vai atrás desse diagnóstico e passe uma sonda nasointeral, porque é um paciente que ele tem um risco muito grande de broncoaspiração. E aqui a terapia é máxima. Prednisona em dose máxima, que é 1 mg quilo dia, imunoglobulina ou plasmaférese, que eu vou mostrar a vocês qual que a gente escolhe. E nesses pacientes que que são intubados ou que estão com muita descompensação respiratória, a gente às vezes para a piridoxigmina, o Mestinon, porque ele acaba estimulando muito secreção de via aérea. Isso pode ser ruim num contexto de piora aguda, tá? E se esse paciente for intubado, obviamente, optar por deixar sem sedação e evitar bloqueador neuromuscular na intubação. Imunoglobulina ou plasmaférese, não há diferença. A gente pode usar qualquer uma das duas. Depois de um determinado tempo, a resposta é parecida. O que a gente percebe é que a plasmaférese ela tem uma resposta um pouco mais rápida. Né? Então, um paciente muito grave, que você quer melhorar muito rápido, escolher a plasmaférese pode ser útil. E isso aqui é um conceito interessante. A gente fala muito que o paciente com crise miastênica, ele precisa ser eletivamente intubado, mas a gente tem dados de literatura que mostram para a gente que é possível e válido tentar antes uma ventilação não invasiva, tentar colocar o paciente de BiPAP, porque a gente consegue postergar uma eventual intubação, e esse trabalho aqui é um trabalho clássico, de 2008, já tem um tempo já, ele mostrou uma redução da duração de ventilação mecânica nesses pacientes que você tenta primeiro fazer ventilação não invasiva, que é pôr o BiPAP, a máscara com BiPAP, antes de já ir para a intubação. Então é uma medida interessante para se fazer. Conceitos importantes, né? A imunoglobulina e plasmaférese, toda vez que tiver quadro grave, teve sinal de alarme, indique. Sempre investigue fator precipitante. Né? A intubação, ela precisa ser eletiva. Pesquise aquelas provas de função pulmonar e guarde a regra 20-30-40, de capacidade vital, pressão inspiratória e pressão expiratória máxima. Pode-se fazer VNI, caso o paciente consiga manejar secreções de via aérea, antes de intubar esse paciente que está em crise miastênica. E se intubar, você suspende a piridoxigmina, ou se ele tiver com muita secreção e tiver na VNI também, não vale a pena você manter a piridoxigmina. Agora vamos para um outro ambiente, um ambiente de consultório. O conceito você tem que ter na mente, seja o paciente do pronto-socorro ou do consultório, que é esse conceito, terapia sintomática vai agir em horas, terapia imunológica vai agir em dias, terapia imunológica crônica vai agir só em meses, e a cirurgia em anos. Isso aqui resume o manejo ambulatorial. Não existe uma regra muito receita de bolo aqui, é muito arte o tratamento ambulatorial da miastenia, com muitas idas e vindas. É comum a gente estar na primeira linha e ir para a segunda linha, voltar para a primeira linha, mas isso aqui resume o conceito geral. Né? O paciente tem uma doença autoimune, é uma doença autoimune que envolve junção neuromuscular, mas é autoimune. Ele precisa de corticoterapia, ele precisa de imunossupressor. Né? O imunossupressor aqui é para poupar o corticoide, porque geralmente, para tratar uma miastenia, você precisa dar doses de corticoide entre 40 e 60 miligramas, o que pode dar efeito colateral. Então, é preferível você já iniciar com imunossupressor se você imagina que esse paciente vai se manter com corticoide por muito tempo. Lembrando que a prednisona, principalmente no ambiente ambulatorial, você começa com uma dose baixa e vai aumentando até chegar ali entre 40 e 60 miligramas, tá? A piridoxigmina não tem muita regra de dose, a gente geralmente começa com metade do comprimido,
3, 4 vezes ao dia, e vai aumentando até o paciente tolerar, né? E eles reclamam muito de cólica, de secreção, e se você observar isso, aí você segura a dose do piridostigmina. A azatioprina é, sem dúvida, o imunossupressor mais utilizado, é o clássico aqui. Mas uma boa parte dos pacientes não... Na verdade é o seguinte, a maioria dos pacientes, se você fizer essa primeira linha bem feita, o paciente vai melhorar, né? A minoria dos pacientes não vai melhorar com essa primeira linha de tratamento. Aí você vai partir para a segunda linha de tratamento, onde você pode trocar o imunossupressor, tentar micofenolato ou ciclosporina. A gente faz muito pouco isso, porque a azatioprina, ela é bastante robusta na sua evidência de tratamento imunossupressor da miastenia. O que a gente costuma lançar a mão é rituximab ou dar imunoglobulina periódica para o paciente, né? Você fazer um período de 3 meses de imunoglobulina e observar como é que ele fica, né? Um ciclo de imunoglobulina por mês durante 3 meses. É uma forma de segunda linha de você tratar. No paciente que é refratário, o que é pouco frequente, mas acontece, você pode lançar mão de plasmaférese, você pode, inclusive, a gente tem novas opções, e uma delas é o eculizumab, eu vou mostrar a vocês rapidamente. E a timectomia, onde é que entra aí? A timectomia, por muito tempo, ela ficou aqui, ó, em paralelo, ela ficou não dentro dessa sequência, mas hoje a timectomia está dentro da sequência como um tratamento de primeira linha. Eu vou mostrar o estudo principal que mudou que trouxe essa conduta de forma incisiva para vocês, e o que a gente, como é que a gente decide fazer a timectomia. Eu vou resumir alguns conceitos aqui de tratamento, já estou indo para os finalmente da aula. Corticoterapia e imunossupressores são a base do tratamento da miastenia, tá? Cuidado com subdose de corticóide, dar uma dose baixa do corticóide, ou tentar desmamar rápido esse paciente, porque isso, inclusive, é uma causa de exacerbação, de piora da miastenia. A timectomia, ela está hoje indicada como boa prática em todo paciente que tem anticorpo, todo paciente, obviamente, que tem timoma, você vai fazer a cirurgia, mas para aqueles que não têm timoma, se ele for anticorpo antirreceptor da acetilcolina, tiver menos de 5 anos de doença, tiver principalmente menos de 50 anos, você vai considerar precocemente esse paciente ir para a timectomia. A azatioprina é o imunossupressor mais utilizado, é a preferência aqui para o tratamento da miastenia. Se o paciente está refratário, rituximab. Só que cada vez mais a gente tem visto em trabalhos, evidências que o rituximab é principalmente efetivo nos casos anti-MuSC. Tá? E o eculizumab é uma nova opção, é um inibidor de complemento, é uma nova opção para o futuro. Isso aqui é interessante. Gestante, você trata igual, tá? Não muda, em linhas gerais, a terapia. Esse artigo aqui saiu em 2019, New England, foi um artigo bastante impactante, pacientes com miastenia com receptor de acetilcolina, e a resposta positiva ela foi principalmente em mulheres, pacientes abaixo de 50 anos e pacientes já usando prednisona. Essas curvas aí mostram melhora de scores de força muscular e da dose de prednisona com a timectomia, tá? E geralmente a resposta ela é mais robusta depois ali de 1 ano de cirurgia. Como eu falei aqui, o benefício você vê 1, 2 anos depois, tá? O rituximab, ele é uma opção, mas principalmente para os casos do anticorpo anti-MuSC. A gente pode utilizar nos pacientes anti-acetilcolina, mas os trabalhos, trials, revisões sistemáticas, falam que a resposta, a remissão, ela não é tão boa para esse paciente com receptor da acetilcolina. Esse gráfico aqui, na verdade, é para mostrar a vocês que a melhora, ela acontece principalmente na 11ª semana de uso, né? Então, realmente é uma terapia que você vai fazer para o paciente, você só vai observar 3 meses depois o efeito do rituximab. O eculizumab é só para vocês reconhecerem, eu não vou me aprofundar nele, mas ele é um inibidor do complemento, e o complemento é um ponto importante na fisiopatologia.
e esse estudo mostrou uma melhora na qualidade de vida dos pacientes e na habilidade de determinadas rotinas de vida diária, indicando que pode ser benéfico para os pacientes. Tiveram pacientes brasileiros que entraram nesse trial e a resposta desses pacientes foi muito boa, né? Então, os dados que a gente tem dos colegas aqui no Brasil que recrutaram pacientes aqui, a resposta foi fenomenal com o eculizumab. É uma nova opção, não é disponível, a gente não tem isso ainda como realidade, né? E o último slide aqui é só para contextualizar no momento que a gente está, né? Você tem um paciente com miastenia, a gente está na pandemia do Covid-19, né? O que você faz com esses pacientes? Como é que você trata? Muda o tratamento ou não? A gente tem poucos dados ainda de literatura, a gente está tentando gerar esses dados também para a literatura, em pesquisas aqui em São Paulo. A gente tem o seguinte conceito: a terapia imunossupressora, provavelmente ela é protetora, coisa que a gente pensava que ela podia ser ruim para os pacientes com doença autoimune, mas na verdade ela é protetora, então mantenha a terapia imunossupressora. Esses pacientes têm risco de insuficiência ventilatória, portanto, se houver uma internação por Covid-19, trate a descompensação e aparentemente imunoglobulina e plasmaférese são seguras nesse subgrupo de pacientes. E cuidado com medicamentos desnecessários, se não for bem indicado, cloroquina, antibióticos, porque isso pode piorar sintomas da miastenia graves. Vou terminar a aula aqui fazendo também, aproveitando que o Wagner fez a mesma coisa, já convidando a vocês para o nosso 11º curso de atualização em doenças neuromusculares do Hospital das Clínicas, da USP. Esse ano a gente não vai ter o curso presencial por causa da pandemia, mas a gente substituiu ele por um curso extensivo, 100% online, e que a gente vai fazer o lançamento em julho. Tá? Então, vocês podem acompanhar na minha rede social e em breve nesse site que ainda não está lançado o curso, mas em julho estará lançado. E é isso aí, meu amigo Ronison e meu amigo Wagner. Fala, André. Muito obrigado, hein, meu amigo. Desculpe, eu passei do tempo. Não, tranquilo, você vai ter que se desculpar com o seu chefe daqui a pouco. Doutor Edmar Zanotto, ele está aí já? Doutor Edmar, tá por aí? Doutor Edmar está aqui na nossa área dos Ô, trantes. Wagner, eu tenho uma pergunta Fala, André. para você que deu aula de. Eu sei que a gente está com o tempo apertado, vou fazer só uma pergunta aqui. É uma pergunta que eu acho que vai ser útil para as pessoas que estão assistindo, que viram sua aula, uma aula muito boa, muito didática de eletroneuromiografia. E você falou que é importante o médico saber ler o laudo da eletroneuromiografia, né? E não ler apenas a conclusão final, mas tentar interpretar alguma coisa. Mas eu pergunto a você, Wagner, como é que o médico deve pedir a eletroneuromiografia, né, na solicitação dele? Você, como neurofisiologista, o que é importante está no pedido da eletroneuromiografia, e aí fica a dica para quem está assistindo a gente. André, é uma boa pergunta. Na verdade, é o mais simples, é a hipótese diagnóstica. Qual que é a sua hipótese diagnóstica e quais são os diagnósticos diferenciais? Porque a eletromio, ela tem um protocolo básico de estudo. E ali na rotina, o cara que está realizando o procedimento, ele geralmente faz aquele protocolo. Se o médico que está fazendo o procedimento, ele não pergunta ao paciente, ele não faz uma entrevista clínica rápida do paciente, ele pode fazer o protocolo básico e deixar de fazer uma coisa importante para o paciente. Por exemplo, a suspeita de miastenia graves. Você nem sempre faz a estimulação repetitiva na prática da eletromiografia. Então, se você faz uma eletromiografia sem estimulação nervosa repetitiva, você nem estudou a junção neuromuscular. Então, tá normal a eletromiografia, mas você não fez a avaliação direcionada para a hipótese clínica. Então, é colocar a hipótese e os diagnósticos diferenciais. Isso que é fundamental, André. Perfeito. Beleza? Eu acho que agora vamos entrar com